Você está firme nas promessas de Jesus? Amém. Amém. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, queremos te louvar e te agradecer por mais este dia, este último culto do ano, mas queremos fazer com todo carinho, Senhor. Que o Senhor receba como aroma suave e agradável, seja usando o teu servo aqui para a honra e glória do nome do Senhor, para que a tua palavra seja pregada. No nome poderoso de Cristo, nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Pessoas, elas passam por tribulações. Famílias também passam por tribulações. Crianças e jovens também passam por tribulações. Empregados, desempregados, e daí até mesmo donos de empresa também passam por tribulações. Países e sociedades passam também por tribulações. Casamentos e relacionamentos também passam por bastante tribulações. Jesus, os heróis da fé, profetas e discípulos, também passaram por muitas e muitas tribulações. Por que será que muitas vezes nós, inocentemente, achamos que a igreja do Senhor, sendo o alvo principal do maligno, não passaria também por muitas e muitas tribulações? Deus está peneirando a igreja, reorganizando congregações a fim de fortalecer o seu rebanho, separar o joio do trigo e também, muitas vezes, separar Paulo de Barnabé. Nesta alegre manhã, no primeiro dia da semana, deste agradabilíssimo culto que estamos dedicando ao nosso Pai Celestial, ao Santo Cordeiro e à Sua Majestade, o Santo Espírito, ao único e soberano Deus, que é digno de todo o nosso louvor e adoração, eu gostaria de iniciar essa mensagem com uma pequena reflexão. Eu gostaria que tanto você quanto a mim lembrássemos daqueles irmãos e daquelas irmãs que um dia foram fiéis ao Senhor, serviam a Deus com um coração sincero, faziam parte da comunhão dos santos, mas que em um determinado momento preferiram abandonar o caminho verdadeiro para seguir o próprio coração, servir a ídolos e doutrinas estranhas, alheias ao Evangelho de Cristo. Irmãos estes que muitos deles até tinham posições de autoridade perante a igreja, à frente de ministérios, à frente de estudos, à frente de outras atividades, dentre tantas outras, porém que simplesmente apostataram da fé e nunca mais quiseram saber da comunhão dos santos. Sem dúvida alguma, não vieram apenas um ou dois irmãos na sua cabeça, talvez vários irmãos e irmãs que se encontravam nessas situações e que infelizmente não se encontram mais conosco. Aquelas conhecidas frases: um dia eu apareço lá, ou não estou congregando, mas não deixo um dia só de ler a Bíblia e fazer as minhas orações. Quantas vezes nós já não ouvimos estas frases, ou mesmo frases semelhantes em nossa caminhada cristã? Da boca de irmãos que abandonaram a fé. Quantas vezes você já não ouviu estas frases? Nessa manhã eu gostaria de dar uma reforçada em alguns princípios básicos da fé cristã, pois talvez você possa ser um irmão ou uma irmã que estejam cansados, ou mesmo fracos na fé. E na manhã deste primeiro dia da semana, o intuito é de nos fortalecermos com o leite espiritual divino, alicerçando em amor os princípios básicos da nossa fé. Para ser mais específico, não será somente o leite, mas sim uma bela vitamina espiritual. Vamos abrir aqui as nossas Bíblias em 1 Coríntios. Carta de Paulo aos Coríntios. 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 3. 1 Coríntios capítulo 3, versículos de 1 a 3. 1 Coríntios capítulo 3, versos de 1 a 3, que diz a palavra de Deus. Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei-lhes leite
e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Aqui, o apóstolo Paulo ele tece duras críticas aos irmãos em Corinto. Porém, também ele evidencia a importância de solidificarmos mais e mais os fundamentos da fé cristã, através do leite espiritual puro, para que a igreja se desenvolva e amadureça, sendo posteriormente também capaz de consumir o alimento espiritual sólido. O apóstolo Paulo, aqui inspirado pelo Santo Espírito, compreendeu que quanto mais ele incorporava os princípios básicos da fé cristã no coração da Irmandade, através do leite espiritual puro, menos atitudes imaturas eram notadas na comunhão dos santos. Em 1 Pedro, capítulo 2, não precisa estar abrindo, vou ler para vocês aqui, no versículo 2 e 3, 1 Pedro 2, versículos 2 e 3, diz que, como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. Interessante que nessas cartas de Pedro são uma das últimas cartas escritas do cânon bíblico, ressaltando ainda mais a importância de sempre relembrarmos os princípios básicos da fé cristã. Tanto e obviamente também aos neonatos, né, as pessoas que nasceram agora, os novos irmãos, os novos convertidos, quanto também para os irmãos mais experimentados na fé. Não sei quanto a você, mas quando eu recordei de alguns irmãos que haviam abandonado a fé, eu não vou aqui citar nomes, mas alguns deles, até mesmo muitos deles, pasmem, simplesmente não haviam recebido o batismo bíblico, o batismo segundo o Evangelho da Palavra Divina. E o mais interessante é que não foi pela falta de estudos bíblicos. Eu, graças a Deus, particularmente conheço muitas congregações em Cristo, em muitos lugares do Brasil, e a marca registrada da Igreja de Cristo é o ministério da Palavra. Portanto, o que faltou e o que ainda falta a essas pessoas é, de fato, se renderem à Palavra de Deus, abandonando o orgulho e o comportamento rígido quanto ao Evangelho. Vou colocar um exemplo prático aqui, pode ser até que também seja a situação de algum irmão ou de alguma irmã aqui presente. A pessoa vem de congregação, de denominação, melhor dizendo, recebe o estudo das boas novas, o Evangelho, que é a morte, o sepultamento e a ressurreição de Cristo, assim como está em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 1 ao 4. Ele recebe as orientações sobre o batismo, que quer dizer a imersão do corpo todo dentro da água, com o intuito de ter o contato espiritual com o corpo do sangue de Cristo, para perdão dos pecados e para ter a sua majestade, o Espírito Santo de Deus, como selo, como garantia da salvação. Aí a pessoa recebe todas essas informações baseadas nas Escrituras, mas contudo, no momento em que ela deveria passar pelo ato do batismo, ela fala que já recebeu o batismo bíblico, na denominação, na facção evangélica, onde ela frequentava. Aí, inevitavelmente, vem na cabeça a seguinte pergunta: se o seu batismo foi correto, e o local onde você congregava fazia a vontade de Deus, por que então você saiu de lá e não continuou na denominação que você diz que batiza da forma e do propósito correto? Tirando aqui Cristo Jesus em sua morte, alguma vez você já viu algum morto ressuscitar alguém? Se uma doutrina ela está errada em sua essência, será que ela tem o poder de ressuscitar alguém dos mortos? Se a sua resposta for sim, então me mostra nas Escrituras algum ímpio batizando pessoas para a salvação. O batismo bíblico, aquele que é aceitável a Deus, deve ser ministrado por um discípulo de Jesus, cheio do Espírito Santo, e de preferência por aquele discípulo que demandou tempo e sabedoria ao seu pupilo,
assim como está em Atos capítulo 8, entre o mestre Filipe e o seu pupilo, o eunuco. Então eu venho aqui rogar aos irmãos, implorar aos irmãos e irmãs que receberam um batismo de denominação evangélica, onde o Espírito Santo não habita, a receber o batismo bíblico imediatamente, logo após esta pregação, para que você de fato tenha o perdão dos seus pecados e tenha o Espírito Santo de Deus dentro de você, agora mesmo. Talvez algum de nós conhecemos, ou mesmo já ouviu falar, da história do seu Valdir. Ele é um irmão em Cristo da congregação do Campo Grande, lá em Campinas. Vocês já ouviram falar, vamos ver agora. Ele foi esposo de uma saudosa irmã, a dona Neuza, uma grande irmã em Cristo que já está nos braços do Pai. Ele, o seu Valdir, desde quando eu me batizei, há mais ou menos uns 9 anos, eu já o via servindo na igreja do Campo Grande, ministrando estudos da EBD, servindo em alguns cultos e servindo muito bem, diga-se de passagem. Mas que no ano passado, ou no máximo ano retrasado, eu vejo o seu Valdir com uma roupa de batismo, prestes a ser batizado, em nome de Jesus, pelo nosso irmão Alisson, lá da igreja do Guanabara, em Campinas. Eu particularmente fiquei pasmo. Logicamente, eu fiquei muito feliz pela decisão do agora irmão, mas profundamente escandalizado por ele ter tido ao menos 8 anos de ministério na Igreja Verdadeira do Senhor, sem ser morada do Espírito Santo. Irmãos, vocês conseguem entender e enxergar o perigo de tudo isso? E o que isso pode acarretar numa congregação? Eu não estou aqui colocando em pauta a índole do irmão, ou tampouco a sua capacidade de conhecimento bíblico, mesmo porque eu vejo ele como um grande pregador e servo do Senhor. Mas vocês entenderam o grande problema que tudo isso pode acarretar? O seu Valdir, como eu já mencionei, ele teve pelo menos 8 anos de ministério, posição de autoridade na congregação do Campo Grande, sem ter sido guiado pelo Espírito Santo. Agora eu vou fazer algumas perguntas para vocês aqui, para nós. Vocês acreditam que num caso como este, acarreta ou acarretará alguma consequência negativa para aquela congregação? O que vocês acham? Tendo ele posição de autoridade na congregação, muito provavelmente também deu muitos estudos bíblicos e talvez ministrado alguns ou até mesmo muitos batismos. Vocês acreditam na validade destes batismos por uma pessoa que necessitava ela própria ser batizada? Se você recebesse um batismo de uma pessoa que posteriormente se batizou, como é que você se sentiria? Vamos lembrar que Jesus Cristo, ele reconhece a autoridade de João Batista para ser a pessoa, o instrumento de batismo. Vocês acham que uma pessoa que é morta espiritualmente tem autoridade divina para ministrar um novo nascimento das pessoas? Pode procurar em qualquer página da Nova Aliança se algum ímpio batizou ou mesmo tinha autoridade divina para realizar o batismo. Vamos ver aqui em Mateus, capítulo 28. Evangelho de Jesus Cristo no livro de Mateus. Mateus capítulo 28. Versos 16 a 20. Mateus 28, versos 16 ao final. Que diz a palavra de Deus. Os 11 discípulos foram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade, nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o
que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Jesus ele concedeu a autoridade do Evangelho tão somente aos discípulos verdadeiros dele, e de maneira nenhuma concedeu a outras pessoas que pregam doutrinas alheias à sã doutrina do Senhor. O ímpio, antes de batizar, deve ele próprio ser batizado por um discípulo verdadeiro de Cristo, cheio do Espírito Santo. E para finalizar essa parte, encorajar os irmãos e irmãs que receberam um batismo de facções evangélicas, a de uma vez por todas receberem o Evangelho, o novo nascimento em Cristo Jesus, eu rogo-lhes que deixem o orgulho de lado, a preguiça e a vaidade, para que de fato sejam morados do Espírito Santo de Deus. Da árvore ruim é impossível que se tenha frutos bons. Palavras de Jesus. Portanto, venha, se você está nessa situação, agora mesmo se tornar uma árvore boa, caso você esteja com dúvidas, se você recebeu de fato o batismo da forma correta e pela pessoa correta. Amém? Efésios, capítulo 4. Carta de Paulo à igreja de Éfeso. Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4, do versículo 4 ao versículo 7. Efésios 4, do versículo 4 ao versículo 7, que diz a palavra de Deus. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Há um só Deus e Senhor. Há uma só palavra, uma só doutrina, um só Espírito, um só corpo, uma só esperança, um só Pai, uma só fé, e também um só batismo. Mas um só batismo que seja aceitável a Deus, um só batismo verdadeiro, ministrado por um discípulo de Jesus, cheio do Espírito Santo, respeitando também os 6 passos para a salvação da alma, que são estes: ouvir a palavra, acreditar na palavra que foi pregada com fé, arrepender-se do caminho em que estava seguindo, voltando-se para Cristo, confessando a Deus e as testemunhas, primeiro que você é um pecador, carente de um Salvador, e segundo, que este Salvador é Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, veio como carne, vivendo uma vida perfeita, e que por sua graça e misericórdia carregou todos os pecados da igreja no madeiro, morreu e ressuscitou os mortos para uma nova vida com Deus. O 5º passo é o batismo bíblico, com o corpo todo dentro da água, o sepultamento espiritual, para perdão de pecados e obtendo a presença de Sua Majestade, o Espírito Santo, como selo, como garantia da salvação da alma e no porvir. E por último, mas também de extrema importância, a permanência até o fim, em fidelidade e amor ao nosso Deus e ao próximo. É impossível que o joio transforme alguém em trigo. Somente o trigo que tem esse poder. Outra grave situação que pode auxiliar na apostasia de um irmão em Cristo é o próprio culto de adoração a Deus. Este mesmo estamos participando. O culto que dedicamos a Deus todo primeiro dia da semana pode ser para você, para nós, a maior bênção inenarrável da semana. Porém, pode ser também uma terrível maldição em nossas vidas. E antes que você se escandalize ainda mais com isso que eu acabei de falar, de que o culto de adoração pode ser uma maldição terrível em nossas vidas, eu quero fazer aqui mais algumas perguntas. Será que Deus ele nos obriga a cultuá-lo? Sim ou não? Não nos obriga. Ele
nos obriga a sermos batizados e a selarmos algum compromisso com Ele? Sim ou não? Não nos obriga. Acaso Deus precisa da nossa adoração, por vezes mecânica e hipócrita? De maneira nenhuma. Somos nós que necessitamos adorar a Deus e nos reconciliarmos com Ele. Nós somos como uma noiva que traiu o seu noivo de uma forma grotesca, nojenta, repugnante, e que com uma enorme cara de pau quer se reconciliar com o seu primeiro amor. E o noivo fala: você realmente quer voltar comigo, meu amor? Também morri de saudades de você. Morri, mas ressuscitei. E se de fato quer retornar à nossa lua de mel, desta vez será do meu jeito. Tudo bem para você? Mas antes que você me responda, quero que saiba que ainda te amo profundamente. Você realmente quer voltar à lua de mel como noivo, sim ou não? Amém. Só que de agora em diante é do jeito de Deus. A noiva aceitou os termos, tomou um belo de um banho para limpar as impurezas de sua lascívia e voltou submissa aos lindos e fortes braços do seu amado. O culto ao Senhor é um indescritível presente que o nosso noivo nos dá, e de todos os seus essenciais elementos, e por conta do nosso pouco tempo de sermão aqui, que ainda temos, eu gostaria de destacar somente mais dois elementos que podem resultar em gloriosa bênção ou em terrível maldição. E que também, no meu entendimento, é o divisor de águas, a peneira espiritual na vida do cristão. A primeira delas ela está em 1 Coríntios, capítulo 10. Volta um pouquinho aí, 1 Coríntios, capítulo 10. É a primeira peneira aqui, segunda na verdade. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 16 e 17. Diz a palavra de Deus: então é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é uma participação no sangue de Cristo, e que o pão que partimos é uma participação no corpo de Cristo. Como há somente um pão, nós que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. Então a ceia do Senhor, ele é o principal, no entendimento, ele é o principal motivo de apostasia da igreja. Pelo simples motivo de irmãos e irmãs em Cristo não darem o devido valor a este ato tão sublime. Só o simples, mas profundo fato de toda vez que nós participamos deste ato, todo primeiro dia da semana, de uma forma digna, nós espiritualmente temos um batismo de perdão de pecados, já deveria ser de fato um fato mais que suficiente para nós nunca deixarmos de cultuar a Deus uma única vez que seja. Porém, muitos irmãos a tomam de forma indigna, sem discernir a real profundidade do ato, acarretando assim grande maldição, pois o irmão ou a irmã que faz isso de uma forma indevida, come e bebe para a sua própria condenação. Somos nós que escolhemos: ou nós obtemos grandiosas bênçãos de Deus, contemplando a grandiosidade do ato, ou bebemos do amargo fel da condenação. Falarei de algumas dicas aqui para que a gente consiga tomar a ceia de uma forma digna. A primeira delas é reconhecermos diante de Deus que temos falhado, buscarmos arrependimento e os seus frutos. Lembramos também da pessoa que nós fomos e da pessoa que somos hoje, sendo novas criaturas em Cristo. Lembrando também da trajetória de Cristo Jesus, do Messias, e do preço que foi pago para o seu e o meu resgate, e o resgate de todos os nossos irmãos e irmãs. Vamos lembrar também da morte, do sepultamento e a ressurreição, lembrando também da gloriosa esperança de que em breve Cristo vai voltar, e que todo o mérito da salvação repousa sobre Ele. Reafirmemos também a nossa aliança para com Cristo. Tenhamos a convicção deste ato,
de que estamos espiritualmente tendo contato direto com o sangue e com o corpo de Cristo, recebendo neste ato um batismo de perdão de pecados. O segundo e último evento que eu quero aqui mencionar para nós nesta manhã encontra-se em Provérbios, capítulo 3. Livro de Provérbios. Provérbios, capítulo 3, versículos 9 e 10. Livro de Provérbios, capítulo 3, versos 9 e 10. Que diz a palavra de Deus: Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Outra grande peneira, uma peneiraça aqui para nós cristãos, sendo também o termômetro da nossa fé, é a diligência com as nossas ofertas a Deus. A ceia do Senhor é o discernimento convicto e incomparável da oferta de Deus para nós, e a coleta, a oferta, é o ato de discernir a nossa simbólica, mas sacrificial oferta de nós para Deus. Simbólica porque não tem o intuito de barganha, e nem se quiséssemos nós conseguiríamos. E sacrificial, pois nós devemos sentir um impacto em nossa renda, sendo santificada das primícias do nosso ganho, de forma proporcional. Ou seja, acredito que a maioria de nós receba ou um salário ou uma aposentadoria. Vamos supor que a gente recebe assim, no dia 30 pinga R$ 2.500 na minha conta. Logo pela manhã, antes de gastar qualquer quantia, vamos entrar em oração, clamando a Deus por sabedoria e diligência em nossa oferta. Eu faço uma aliança com Deus, com a sua majestade, o Espírito Santo, para santificar uma oferta digna e sacrificial, e das primícias para ser realizada com alegria a cada primeiro dia da semana, do mês do salário. Agora, uma pergunta: com R$ 2.500 aí de salário, qual seria uma oferta digna, sacrificial, que eu sinta doer no bolso e que seja proporcional e que eu a faça com alegria? Vamos supor aqui que a nossa oferta, a nossa aliança que a gente fez com o Espírito Santo seja de R$ 300. Eu vou até o banco, saco esse valor das primícias, divido esse valor por 4 ou 5 domingos, e essa é a minha oferta a Deus. O que ocorre bastante com os irmãos que estão fracos na fé é a negligência, o desleixo com este ato de adoração, deixando de cumprir algum ou alguns dos elementos da oferta, incorrendo também em pecado semelhante ao pecado de Caim. Não foi só a oferta de Caim que foi rejeitada, mas também foi o ofertante. Caim foi rejeitado. O que também é uma peneiraça de Deus para nós, para refinar o seu povo. O batismo bíblico, para separar o joio do trigo, a ceia do Senhor e a oferta a Deus, que podemos sair do culto com grandes bênçãos ou moribundos espiritualmente, a ponto de sermos vomitados por Deus. Outro detalhe importante sobre a oferta é que ela é uma oferta, uma aliança feita com Deus, com o Espírito Santo, e não com a igreja. Ou seja, quando a gente for visitar irmãos e irmãs de outras congregações, faça lá mesmo a sua oferta dominical. Fortaleça os irmãos e seja também fortalecido para ajudar a evitar a apostasia da fé. Utilizemos de todos os meios de graça que Deus nos proporciona para auxiliarmos os irmãos e irmãs que estão fracos na fé. E para que não sejamos também os próximos a abandonar o caminho estreito da salvação. Você de fato está preparado? Será que nós estamos preparados? Este é o último culto do ano de 2022. Vamos reafirmar essa aliança com Deus, reafirmando a aliança para que 2023 possa ser um ano de retomada da nossa fé e para que tenhamos uma condição ainda melhor para transmitir a palavra do Senhor. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te louvar e te agradecer
por este culto que dedicamos ao Senhor, por este ano de 2023 que se passou, este último culto do ano. Queremos te louvar e te pedir perdão por nossos pecados, pois muitas vezes somos negligentes para com os teus preceitos. Pedindo para que o Senhor esteja abençoando a igreja aqui em Arthur Nogueira, em todos os locais do mundo que se reúnem os nossos irmãos, e que o teu Espírito Santo esteja nos conduzindo para a honra e glória do Senhor. E é no nome de Cristo Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém.